as características de uma pessoa assertiva? É uma outra pergunta, em que de repente é a sua pergunta e eu quero já te responder. Quais as características de uma pessoa assertiva? Será que você é assertivo? Vamos ver aqui. Respeitar as diferenças é uma das características da pessoa assertiva. Se ela respeita as diferenças, e respeitar é diferente de concordar e diferente de fazer igual. Talvez você não concorda, talvez você não faz igual, mas você respeita, não critica, não é? Respeitar as diferenças, respeitar o direito do outro de se expressar, manter a calma diante das diferenças, das opiniões contrárias às suas opiniões, buscar ser então racional, pois muitas vezes a emoção tende a atrapalhar uma comunicação mais eficiente. Saber dizer não quando for o caso. Quando você diz não, você explica o porquê do não, você fala com respeito, utilizando de todas essas características. Mas aquele que diz sim para tudo, mas não faz, é pior do que aquele que diz não. Não com sabedoria, eu tenho certeza que provoca então uma solução. Não é? E em que situação o emissor não é assertivo? Em que situação o emissor não é assertivo? Quem é o emissor? Aquele que emite a mensagem. Está aí o processo de comunicação. Para você lembrar, eu coloquei a imagem. Isso é comunicação. Quando o emissor não é assertivo? Quando você fala e que você não acerta em sua fala. Vamos lá? Quando faz porque tem que fazer apenas para cumprir um ritual ou um protocolo. Sabe aquela conversa que você precisa ter em casa? E aí você só faz porque tem que ser feito. Você faz um sacrifício, um esforço, aquilo fica sofrível. Então não tem resultado. Nós temos que fazer com amor, por necessidade e com foco na solução. Disposto sempre a ouvir. Não é fácil, não é? Mas você pode se esforçar nesse sentido. Em que situação o emissor, aquele que fala, não é assertivo? Quando ele é inibido, quando ele é fechado, quando ele é introvertido, quando ele não coloca, quando ele não se expressa. Quando se sente ofendido facilmente, tudo que às vezes o emissor, porque o emissor emite, mas quando ele está na posição de receber, ele então tudo que ele recebe como uma ofensa. Outra característica, deixa que outros façam escolhas por ele. É um grande problema do emissor, aí você não está sendo assertivo. Quando as pessoas escolhem por você e depois você não vai aceitar aquela escolha, aí é uma confusão, uma quebra na comunicação, um problema de relacionamento, e aí nós temos problemas aumentados, não é? Perca de emprego, perca de relacionamentos. Não alcança as metas desejadas. Quando você não alcança as metas com a sua fala, e aí vai ter um problema, você não vai ser assertivo, você não vai conseguir com que a outra pessoa compreenda. Mas do outro lado, quando você muda de posição, você então está aqui como emissor, antes da mensagem. Mas depois você em outro momento passa a ser aquele que recebe a mensagem. Não é um diálogo? Você emite e você recebe. E na posição de receptor, em que situação você como receptor não é assertivo? Quando faz sacrifícios pessoais para atender ao que o outro pede, sem de fato querer. Quando você ouve, mas sem querer ouvir. Quando você para conversar sem querer. Quando você tem que fazer aquele sacrifício. E aí, por protocolo só não funciona. Dedique-se à conversa e ao diálogo para que haja solução. Aproveite o tempo. Não é? Se sente ferido, indefeso e humilhado. Se sente ofendido facilmente. Não alcança também a sua meta desejada. Então nós precisamos ser assertivos. E aqui estão características, estão momentos em que nós agimos com a não assertividade e falhamos. O que significa ter um comportamento agressivo? É uma outra situação dentro da comunicação. O que significa ter um comportamento agressivo? Quando há falha na comunicação, às vezes há uma agressividade, o tom, o jeito em que a pessoa fala, se expressa, até mesmo a expressão facial. Preste muita atenção. Se autopromove à custa dos outros. Quando a pessoa tem esse comportamento no dia a dia, ele se autopromove à custa de alguém. Alguém faz e é ele que leva o título. Quando há esse acontecimento, há também uma agressividade na comunicação, na forma de relacionar. É expressivo ao extremo. Fala aquilo que não tem necessidade,
fala pelo outro, se expressa, verbaliza demais, tudo em excesso é um problema, não dá espaço para o outro. Sentimentos ambíguos, tem momento que está de uma forma, tem momento que está de outra forma. Cuidado com isso, seja uma pessoa equilibrada. Escolhe pelos outros, isso é, toma sempre as decisões sem ouvir a opinião da outra pessoa. Opinião alheia é um grande problema. Sente culpa ou raiva sem motivo aparente numa dada situação comunicativa. Deprecia o outro, fala mal das pessoas, usa a comunicação não para comunicar, mas para um momento depreciativo, fala mal do outro, isso é um problema sério. Alcança a meta desejada à custa do outro, sempre está se aproveitando da outra pessoa. Bom, isso é ser agressivo, não é? E eu preciso então comunicar assertivamente. E a pessoa assertiva, ela apresenta resultados sem se exibir ou manipular o outro. Eu entendo que você precisa apresentar os seus resultados, aquilo que você fez de bom, de positivo na empresa ou na sua casa, na sua vida. Mas é preciso fazer isso sem manipular ninguém. É possível fazer isso sem causar dano às outras pessoas. Mas também a pessoa assertiva é aquela que expressa com coragem e com objetividade os seus desejos, suas necessidades, as suas ideias e seus projetos, com coragem e com objetividade, falando de forma clara, dando oportunidade para as pessoas também se expressarem. A pessoa assertiva tem opinião própria e sabe tomar decisões. Ouvir conselhos, trocar ideias é fantástico, mas saber tomar a sua decisão com base em fatos é fantástico, porque tem pessoas que não tomam suas decisões, deixam para o outro tomar e culpa essa pessoa ainda, porque a pessoa tomou por ele. Então, ter opinião própria também significa não ser levado pela opinião dos outros. É importante ouvir opiniões? Sim, mas existem aquelas pessoas que ele é levado por todo mundo para o caminho errado, provavelmente. Tem autoestima elevada, a pessoa assertiva, ela tem autoestima elevada, ela não é o coitadinho, não é a coitadinha, ela é a pessoa que acredita também em seu potencial. Sabe ouvir, aquele que comunica também ouve. Se você então me mandar um e-mail e escrever lá no fórum, eu irei ler, irei dar um ok e se tiver uma pergunta eu irei responder. Batalha para conquistar metas sem desculpas. Esta é a pessoa assertiva, que batalha para conquistar metas sem desculpas. A pessoa que cruza braço e no final do mês diz que não alcançou, ela não é uma pessoa assertiva. E aí não comunica, não pergunta, olha, como eu posso fazer para cumprir as minhas metas? Não grita lá, socorro, eu preciso de ajuda. Então vamos comunicar. E este é o recado, então, que eu quis passar para você aqui nesta aula. Logo depois do fórum eu quero fazer então as considerações finais e aí me despedir de você aqui no curso Comunicação. Um abraço e até daqui a pouco.